Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Psicologia no Ar, o programa que leva a boa informação, a conscientização em relação à saúde mental, à saúde emocional, Esse é o grande objetivo do Psicologia no Ar. E também informar da importância do papel do psicólogo para a sociedade, Já estamos com Bianca Eugênio, ela que é psicóloga e vai falar sobre a questão da dependência da internet, Algo que é muito atual, um tema bastante atual, e a gente vai estar entrevistando ela agora e ela vai tirar todas as tuas dúvidas, telenauta. Então manda a tua pergunta, Manda aí a tua pergunta através da página Psicologia no Ar. Boa noite, Zerenides, boa noite, Janete. Boa noite, Cícero. Boa noite a todos os telenautas que sempre estão aí nos acompanhando, E hoje, com essa brilhante pessoa aqui ao nosso lado, que veio dar a sua contribuição, um tema que a gente se preocupa bastante, que é a questão da dependência da internet, E ela hoje veio para deixar vocês conscientizados de tudo que acontece, os benefícios e os malefícios que essa ferramenta traz. Então, seja bem-vinda, Bia. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada. Boa noite, pessoal do Facebook, O pessoal que está a semana inteira curtindo, A gente falando sobre a questão da dependência da internet, E aí, mais que brilhante, a participação de Bianca, Porque ela vem trazer para a gente todas essas informações, ver até onde o uso da internet é normal, entre aspas, e aí desejar um ótimo programa para todos nós. Seja muito bem-vinda, Psicologia no Ar, Se sente muito feliz por tê-la conosco, tá certo? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite e também estou muito feliz em estar aqui hoje debatendo sobre a dependência da internet, Que é um transtorno novo, atual, muito congruente com a nossa realidade, então vale a pena debater sobre isso. Então, Bianca, a gente já começa com uma pergunta aqui. Eu creio que os telenautas fariam essa mesma pergunta que eu vou fazer agora, Quando é que passa a ser isso, a dependência da internet? A internet passa a ser diagnosticada como uma dependência a partir que há o descontrole na sua usabilidade, Porque a internet vem sendo estudada desde 1990, um dos grandes precursores das pesquisas com dependência da internet, que ainda não era nem chamada como dependência, era Goldberg, Jung também é uma psiquiatra muito famosa, e aqui no Brasil, Nabuco, Cristiano Nabuco, que lidera as pesquisas em dependência da internet. Então, o que faz a internet se tornar uma arma perigosa para o ser humano é quando ele passa a não controlar o seu uso, passa a não mais gerir sua vida na vida real, e sim na virtual, na questão da internet. Hoje temos o Instagram, o Facebook, Snapchat, tanta coisa. Então, a vida social em si tem ficado um pouco à mercê, tem ficado um pouco excluída da vida do ser humano, E como já dizia Freud, todos nós somos seres altamente sociáveis. Então, foi a partir daí que a internet foi vista como um perigo, passaram-se a estudar esse descontrole pelas características que o ser humano trazia. Porque o ser humano já estava tendo isolamento social, até porque a própria dependência da internet ela é semelhante à dependência de álcool e outras drogas, a tricolomania, a tricotilomania, a dependência de sexo, entre outras dependências. Só que ela é semelhante no seu princípio ativo, porque ela acaba mexendo, alterando os nossos neurotransmissores, liberando muita dopamina. E é isso que a cocaína faz, que é isso que a maconha faz. Lógico que as consequências em utilizar a droga é muito maiores, Mas o princípio ativo em si é a liberação da dopamina. Por isso também o termo dependência de internet.
Por isso que é muito semelhante. E um ponto-chave da identificação dessa dependência é que, igualmente, a dependência de cocaína, de outras drogas, maconha, álcool, o dependente de internet também passa a ter tolerância e abstinência. Olha só, né? A tolerância em que ele, primeiro, passa, tipo, 1 hora no celular ou no computador, usando a internet. Amanhã ele quer passar 2 horas. Então, já que nosso cérebro tem a atividade de usar a internet como prazerosa, o que é que ele quer? Sempre mais. Então, há essa tolerância. E quando a internet é retirada do indivíduo, como, por exemplo, ele sai de casa, vai no restaurante e não tem Wi-Fi. O pacote de dados estoura. E aí? Quer ir para casa. Né? Então, começa a ter abstinência. A abstinência também, assim como a dependência de outras drogas, ela causa estresse, causa labilidade de humor. Né? A pessoa fica mais ansiosa porque não está usando a internet, com medo de perder alguma informação ali. E o que é muito importante é que essa dependência ela vem se ramificando. Né? Porque tem a nomofobia hoje em dia, que é o medo de não ter o celular em mãos. Tipo, não precisa ter internet, mas se eu não estou com o meu aparelho, eu não sou uma pessoa segura, eu estou perdendo alguma coisa aqui, então eu não consigo ficar sem um aparelho celular. Tem a questão do jogo patológico também, né, que pode ser o videogame em si, ou os próprios jogos na internet. Então, essa dependência da internet tem várias ramificações. Então, por esse teor de perigo que a internet se tornou, porque é inquestionável os benefícios que a internet faz, né? É inquestionável. Na questão acadêmica, na questão de informações, de trazer entretenimento, de juntar as pessoas, não é uma pessoa que está super longe, então a gente já pode ver em videochamadas, via WhatsApp. Só que também tem um malefício, como tem aquele ditado popular, tudo demais é veneno. Né? Então, a dependência da internet também se loca aí. Ela tem seus benefícios, mas quando usada, abusada, ela traz seus malefícios para o ser humano. Bianca, eu tenho uma pergunta para ti, né? Em relação à pessoa, né, ao dependente da internet, a pessoa que tem aquela dependência e tal. Qual que é a diferença entre a questão do mundo virtual e esse mundo real? Como que eu encaro isso? Até onde isso pode ser saudável ou prejudicial para a pessoa? Há uma complexidade muito forte em diagnosticar a dependência da internet, justamente porque não tem um padrão. Porque o DSM-5 ele traz critérios de diagnóstico, mas tipo, ele não diz lá, a pessoa passa 5 horas na internet e já é um dependente. Porque, por exemplo, quem trabalha com computadores, com sistemas de informações, passa as 8 horas de trabalho no computador. Mas isso não quer dizer que ele seja dependente de internet. Né? Então, a questão de ser dependente e quando se torna dependente vem muito de como usa a internet. Porque quem não é dependente de internet, ele vai procurar informações já letidas, contínuas no seu pensamento. Tipo, vou pesquisar alguma coisa sobre psicologia, vou pesquisar alguma coisa sobre a dependência da internet. Uma pessoa que tem dependência, ele quer acessar a internet a qualquer custo e a qualquer coisa. Seja uma rede social, seja buscar um chat, seja buscar o Facebook, postar fotos. Então, não tem como dizer assim, se você usa 5 horas por dia, você é um dependente. Né? Porque não é a quantidade de horas, e sim o que você passa a viver nesse mundo virtual. E é a partir daí que, quando torna-se dependente, é difícil de separar os mundos. Porque uma característica muito forte de quem tem dependência de internet é a deficiência nas habilidades sociais do indivíduo. Ou seja, são indivíduos que têm uma certa habilidade restringida em conversar com as pessoas, em fazer amizades, em estabelecer conversas, ter relacionamentos. Né? Então, o que é que eles encontram na internet em si? Eles encontram aquele botãozinho em que, se não deu certo, eu bloqueio. E aquela pessoa sai da minha vida do nada, né? Eu não tenho que estar ao vivo conversando, explicando porque eu não quero conversar mais com aquela pessoa, por que não deu certo. Então, eles encontram um refúgio, acabam encontrando um refúgio. E só uma deixa de que a dependência da internet, como já foi muito pesquisado, ela tem comorbidades com outros transtornos. Não é só a dependência da internet em si. Como, por exemplo, já chega pacientes no consultório, né? Eu estou muito ansioso. Eu não gosto de sair de casa, não gosto de ver as pessoas, mas o que é que você faz o dia todo? Fique na internet. Não é que ele não gosta de ver as pessoas, é que a
a tratabilidade da internet, né, é mais forte em ter aquele mundo de informações, aquelas fotos lindas das pessoas, né, em que se pode postar e ter 1000 curtidas ali em questões de segundo. Então, o que é melhor? Você passar um dia sem receber um elogio ou passar 1 minuto recebendo 1000 likes? Ele tem essa questão dependente da internet, né? Tem essa questão de não conseguir mais separar o mundo virtual e o mundo social. E é o principal critério de diagnóstico, é esse. Isso é bem normal hoje, né, Bia? A gente vê as pessoas, você fala aí, a necessidade que as pessoas têm de ter vários likes, né, várias curtidas, né, nas suas postagens. Viajou, está em tal lugar, a necessidade de colocar onde está, né? Então, até que ponto esse indivíduo está realmente vivenciando aquele momento ali, né? Deixando de aproveitar e de curtir todos os detalhes para estar sempre postando e sempre ali olhando, acompanhando para ver, né, quantas curtidas ele já obteve, quantos comentários ele já teve. Então, essa dependência se torna assim um pouco preocupante, porque, na verdade, a pessoa deixa de vivenciar a realidade para estar, né, inserido naquele mundo virtual, né? Com certeza. E uma coisa que se encaixa muito bem, que já foi visto em pesquisas, é que uma coisa muito popular, antigamente a gente dizia que o que valia era o ser, né? Há uns anos atrás o que valia era ter. Hoje o que vale é aparentar. Não basta só ter, tem que aparentar, né? Então as pessoas têm que transparecer para o outro para serem aceitos em sociedade, porque o ser humano precisa ser aceito, né? É uma das especificidades que o ser humano tem na vida social é tender a ser aceito em si, né? Então, eles usam essa rede social, eles usam esse compartilhamento de informações, de fotos, muitas vezes irreal, né, em que eu tiro uma foto super sorrindo, daqui a pouco eu estou chorando, mas eu preciso transparecer bem, porque a sociedade não aceita que uma pessoa pode ser triste, né, que uma pessoa pode acordar triste, pode passar um dia triste. A tristeza existe e tem que ser vivida. Lógico que até um ponto que seja, entre aspas, normal, né? Mas é o que a sociedade não aceita. Então, se o ser humano, para ser aceito, tem que fazer isso, ele vai fazer. Principalmente porque a internet é muito acessível. Todo mundo tem. Uma pesquisa em mídias digitais que fizeram em 2015 e saiu em 2006, foi publicada em 2006, 58% do Brasil, nas casas, tem internet. E tem internet em casas que nem água encanada tem. Então, passei a ser mais essencial na vida do ser humano ter a internet em casa, isso, do que ter uma água encanada, do que... A zona rural também. A zona rural também. Não tirando, gente, a relevância, novamente, não tirando a relevância dos benefícios e estragos. Só que, como eu disse, tudo demais é veneno. Então, tem que ser verificado até que ponto esse uso está sendo favorável ao ser humano, né? Então quer dizer, Bianca, que eu não posso compartilhar uma imagem, quer dizer que eu não posso viajar e postar alguma foto, mas serve de ponto de reflexão para você. Você está vivendo aquele momento de fato ou você está só tirando a foto para mostrar? Né? Porque a felicidade transparece, independente de qualquer coisa. É aí que tem um ponto de reflexão. Porque, como vocês falaram na chamada de terça-feira, o dependente da internet, ele não é dependente para ele. Para ele está muito normal, para ele está muito... Está usando muito... Assim, a internet do modo dele, para ele é normal. Né? Está usando de um modo não questionável. Só que a família tem que ver, os amigos têm que ver esse perigo, porque eles passam a mentir. Vamos na casa de um amigo da gente? Não, eu estou com dor de cabeça, mas a dor de cabeça daqui a pouco está online. Né? Vamos para uma festa? Tá ok. Está lá, ninguém chama ninguém para dançar mais, porque tem que fazer o stories no Instagram. Né? Então, as pessoas passam a não viver em sociedade, que é bom, é prazeroso. Por isso que nosso cérebro libera a dopamina, porque é prazeroso. Mas, de certa forma, tem que ter um cuidado. Já com a gente, né, acompanhando aí pela página Psicologia no Ar, Miguel Almeida, né, que está aí curtindo o programa Psicologia no Ar também. Anaximandro Lopes, ele fala aqui na sua mensagem: meus parabéns, assunto importantíssimo, né? Importante realmente esse assunto. E mais uma pergunta aqui
Bianca, quais as características de que uma pessoa está se tornando dependente ou já é dependente? Quais as características? A principal característica é ter a essência da vida virtual e não da vida social, e não da vida real. Quando uma pessoa escolhe mais viver no celular, é uma característica muito viva de que algo está errado. Né? De que aquele silêncio do ser humano com outro ser humano em conversa face a face tem alguma coisa errada. Como há instantes atrás eu falei que Freud já citava, o ser humano é essencialmente social. Né? Sociável, ele tem que conversar com as pessoas. Então, quando ele passa a mentir sobre o uso da internet, quando, por exemplo, ele se programa, vou passar 10 minutinhos aqui e vou tomar um banho. Dos 10 minutinhos passa 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas, isso. E assim sucessivamente, porque vem a tolerância. Quando, por exemplo, mais uma característica, sai de casa, não tem a internet. Não sai de casa, ou se sai, tem que ir para algum lugar que tenha um Wi-Fi. Se não tiver o pacote de dados. Né? É uma característica também muito evidenciada de quem tem dependência de internet. Muita gente deve estar dizendo assim, eita, eu tenho dependência. Mas, gente, tem que ter cuidado no sentido de se diagnosticar, né? Tem que procurar um especialista, logicamente. Mas, quando vocês se perceberem, né? Vocês não, nós, nos percebamos que alguma coisa está nos ligando mais àquela telinha na nossa frente do que as pessoas em casa, do que os amigos em casa, alguma coisa está errada. Só atrelando outro assunto, que é o próprio suicídio, as famílias, quando acontece esse trágico evento, as famílias sintam, mas eu não vi nenhum sinal, ele não disse nada, ele não falava nada, mas, gente, o silêncio em si é um sinal. O silêncio é o principal sinal. Quando um ser humano não conversa com o outro, não conversa com a família, é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, é chegar a conversar, né, acolher, não julgar, porque ninguém quer ser dependente de nada. Torna-se ali ao fato de que usa muito, mas ele não quer ser dependente. Então, tem que se atrelar essas características em si. Quando você perceber que sua vida é real, que sua vida virtual está sendo mais efetiva do que sua vida real, alguma coisa tem errado. Você não consegue conversar com as pessoas na rua, quando você não consegue conversar com um amigo e contar um segredo, mas no WhatsApp, sim, alguma coisa está errada. Então, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta, né, com mais assuntos sobre a dependência da internet. Então, não sai daí que daqui a pouco a gente volta, tá? Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar. Esse programa que leva a boa informação, a conscientização, né, em relação a diversos assuntos, internet, depressão, suicídio, vários temas estão sendo debatidos, né, de extrema importância, esclarecendo. Nós trazemos os profissionais para esclarecer, tirar as dúvidas de todos vocês que estão aí atentos conosco. Todos, a gente quer agradecer, né, a participação dos telenautas, da grande audiência. No último programa a gente alcançou quase 5.000 pessoas. Isso é algo assim que nos deixa muito felizes, porque é o nosso projeto que a gente teve início e está tendo sucesso, está tendo êxito com esse grande projeto. É um projeto grandioso que a gente pretende avançar mais ainda, né? E a gente, Bia, estamos de volta, né, Bia? Tem uma pergunta aqui que é importante até para as famílias que tem as pessoas que são dependentes em casa, né, que são viciadas realmente. O que fazer? Como a família pode estar, Bia, ajudando essas pessoas que estão no mundo virtual? Bem, começando de criança, né? Percebendo que hoje um presente muito oferecido são os celulares, os tablets, criancinha de 2 anos, 3 anos, mexendo em tudo, assistindo tudo, em que na maioria das vezes as famílias dão um celular para ter um sossego. Mas, tipo assim, criança não é para estar sossegada, né? Criança tem que estar se descobrindo o mundo, brincando. Então, este presente pode acabar sendo um perigo se for muito usado
expor a criança, né? Lógico que há algumas atividades na internet, no celular, tablet, enfim, que ajuda na questão do raciocínio lógico da criança, mas a criança em si, gente, elas têm que brincar, né? Aproveitar o lúdico enquanto criança e não estar acessando diariamente a internet. A primeira coisa é a partir da educação dessas crianças no uso consciente e controlado dos telefones celulares, do computador, internet, enfim. E quem vai fazer isso? Os pais, né? A criança não tem consciência ainda de dizer, tá bom, meia hora. Né? Então, os pais que devem monitorar, os pais que devem ver o que as crianças, os adolescentes estão acessando. Embora muitas vezes os adolescentes não gostem, mas isso tem que ser conversado, né? A autoridade de pai está para isso, de família está para isso, para conversar, falar sobre os perigos da internet, os perigos que a internet traz. Então, é muito válido que o primeiro de tudo seja a educação de como usar o telefone celular. Assim como a gente ensina a falar, a ser educado, a cumprimentar as pessoas, a passar numa faixa de pedestres, o uso da internet também tem que ser educado. E nos adultos, também, já que eles têm consciência dos seus atos, né, subtende-se que eles têm consciência dos seus atos, eles devem estar ligados justamente neste controle, de que vê alguma coisa de errado, vê uma luzinha ali de alerta, eles já se sobressaírem desse modo virtual. Como eu tinha falado antes, geralmente, né, muito encontrado comorbidades independentes de internet. Pessoas ansiogênicas, depressivas, pessoas com fobia social, né? É muito encontrado essa comorbidade. Então, quem tem fobia social não quer sair na rua, o atrativo, a internet. Pessoas que estão com um teor de depressão não querem se comunicar com ninguém, mas tem a internet. Né? E isso é evidenciado muito. Então, quando se vê que está perdendo o controle de algo, e isso tem que ser visto e tem que ser confessado, né? Não deve ter vergonha. Isso entraria dentro das categorias do... Pronto, sim. A pessoa não deve ter vergonha em perceber que tem alguma coisa errada. Muito pelo contrário. Pessoas que são conscientes de si, né, sabem que podem errar e que podem também se tratar se for um caso de dependência da internet. Mas, assim como o Cícero me perguntou agora sobre a categoria, há várias categorias em dependência da internet, visto que a dependência da internet ela tem vários subnomes. Né? A nomofobia, que eu já falei, que é a questão do uso do celular, né? De não querer ficar sem um celular, mas também até lá a dependência da internet. Mas uma subcategoria da própria dependência é o abuso, né? O uso abusivo, que não chega a ser patológico. O que é? Dei um exemplo claro há um tempo atrás. Pessoas que vão para festas, que estão no meio das outras, que conversam em tudo, mas que não largam o celular. Já é um uso abusivo. Né? Mas quando a pessoa deixa de ir para a festa porque quer ficar na internet, aí já pode ser uma questão patológica. Né? Não posso também generalizar, dizer assim, que é a dependência, mas já é um indício de dependência em si. Então, tem essa categoria. E a própria dependência da internet, ela pode ser leve, moderada e grave, né? Enquanto que a leve você ainda consegue perceber ali os primeiros sinais de que alguma coisa está saindo do eixo na vida real. A moderada é quando você já começa a trocar algumas atividades, mas não todas, né? E a grave é quando você para a sua vida real totalmente, que você fica no telefone ali conectado, vai para a escola conectado ou não vai para a escola. Não quer conversar com os pais. Hoje, geralmente, é um pai no quarto, outro filho no outro quarto, não almoçam juntos, não jantam juntos, não brincam juntos. E isso tem trago muito essa característica de... Não é nem estímulo, que a gente não pode chamar que o pai vai estimular uma criança a ser dependente, né? Mas chega a ser um reforço do comportamento. Já que o pai está vendo a criança ali quietinha, ele quer a criança quieta, então a criança acha que está muito correto ficando no celular muito tempo. Então, tem essas subcategorias, tanto o uso abusivo, a dependência sim, leve, moderada e grave. E interessante
que Bia traz essa questão da família, né, o cuidado que a família deve ter com os filhos. Eu acredito que tenha respondido à pergunta que Joyce fez lá no estado do Pará. Obrigado, Joyce, por estar acompanhando a gente, né, ao vivo. Quero também aproveitar e já mandar um abraço para a Leide Gomes, Cícero, ela que esteve hoje comigo e elogiou o programa, disse que não perde um programa, então sinta-se abraçada. E muitos outros, como Aurineide Pereira, como Ravel Ferreira, são pessoas que estão sempre nos acompanhando, né? Brenda então, Pontes, Stanley, né? Isso, todos os nossos colegas de profissão, então sintam-se todos abraçados pelo Psicologia no Ar, né? Então, essa questão que você traz, Bia, da família, dessa supervisão, assim, desse olhar da família, dessa preocupação da família com os seus filhos, isso é muito importante, né? Outra questão também, você hoje está acompanhado, né, e ao mesmo tempo só. Né, você sai com a turma de amigos, você está ali, né, sai para comemorar algo, para conversar, para se distrair, mas, no entanto, está cada um com o celular. Né? Então, é assim, você está acompanhado, mas você não solta aquele celular, né? Você não participa daquela vida real, daquele momento real que está acontecendo ali, né? E você ainda até participa, chega aqui, vamos tirar uma selfie, né? E aquela coisa e tal. Então, a preocupação, ela está mais voltada para o mundo, né? A atenção, ela está mais voltada para o mundo real, né? Realmente, virtual, né? A atenção está mais voltada, sim, para o mundo virtual. Sempre para o mundo virtual. Né? Porque aquele indivíduo, o que é que ele pensa? Não, já que eu tenho muitos amigos no Facebook, eu estou sendo bem aceito, eu estou sendo bem visto. Então, para mim, está sendo muito prazeroso. Né? Então, como é que tem... pronto, por exemplo, uma coisa muito comum de se acontecer. Fotos de famílias postadas em que todo mundo, eu te amo vocês. E ao vivo, tem esse eu te amo? E ao vivo, tem aquela compreensão de dizer assim, estou sempre do teu lado, estou torcendo por você. Né? Isso não é coisa mesquinha. Né? Às vezes as pessoas dizem, que coisa besta. Né? Não é besteira. Porque o ser humano está perdendo a habilidade de conversar com outro ser humano. As pessoas hoje mal conseguem olhar nos olhos uma da outra, dizer alguma verdade. As pessoas estão perdendo a assertividade, estão perdendo a habilidade de fazer amizades, se não for por Facebook. Né? Estão perdendo a habilidade de manter relacionamentos, né? Em que se conversam mais por WhatsApp do que ao vivo, a cores, ali face a face. As brigas acontecem mais também via WhatsApp. A internet tem trago esses malefícios para o ser humano. E está tão descontrolado que o próprio ser humano não está achando controle para isso. Porque ele cria uma coisa... Né? O ser humano criou a internet e estava perdendo o controle de si, porque ele não se educou, né? Para usar essa internet. E tem até a questão também, de quando uma pessoa morre, né? Mandar a questão dos sentimentos, de ir lá, de abraçar, de conversar com a pessoa. Falta isso. As pessoas preferem usar o Facebook e dizer meus sentimentos, mas não vai lá, abraça a pessoa, né? Vai dar um conforto à pessoa pessoalmente. Acontece muito isso pela internet, né? Essa questão dos meus sentimentos, mas não vai dar. Isso, exatamente. É muito visto, muito. Em que as pessoas, mas eu não vou lá porque eu não sei o que falar. Às vezes não precisa falar. A presença já ajuda. Aquela pessoa que está enlutada, ver você ali, é um ponto de apoio. Então, às vezes, não precisa falar nada. Né? É a simples presença. E essa presença tem incomodado. Porque, como é que eu vou chegar? O que é que eu vou dizer? O ser humano perdeu essa habilidade. Né? De perceber a tristeza, porque se compreende a tristeza, mas não quer estar triste. Então, eu não vou lá porque eu não quero ficar triste, eu não quero passar por isso, e a morte é uma coisa que todo mundo passa. Mas já parou para pensar no outro? Será que aquela palavra que você deu no Facebook de meus pêsames, a presença sem meus pêsames, né? Só a presença em si não seria mais importante para o ser humano? Não seria mais um calor humano que faria toda a diferença? Então, o ser humano tem perdido, mais uma vez, a habilidade de conviver em sociedade. Hoje a tolerância é zero.
né? Hoje ninguém pode conversar, ser sincero com outra pessoa. Lógico que tem coisas que passam nos limites, né? Mas ninguém está tolerante mais a um humor, a uma conversa bem-humorada. As pessoas não têm mais sido abertas, né? Elas não têm conseguido mais ser abertas com o próximo. Com a família, que seja com os amigos. Então, aquele amigo bom, aquele amigo que tira um selfie, que dá o like e diz que eu te amo no comentário. Mas esse é um amigo bom, mas pessoalmente, será que ele vai lá naqueles momentos de tristeza? Será que ele está lá naqueles momentos de angústia? Então, isso tem que ser revisto. Essa questão que tu traz da habilidade, a perda da habilidade, né? Isso está sendo bem visível nos Estados Unidos, né, Janete? Crianças que começam a serem educadas a partir de um laptop. Quer dizer, ela está perdendo a habilidade da sua psicomotricidade, né? A criança não vai desenvolver a sua motricidade, né? Então, assim, é muito preocupante isso, né? Talvez para lá isso seja a coisa mais comum, mas para a gente ainda, que é acostumado aqui com a nossa realidade, que ainda é você pegar na caneta, você, né, se alfabetizar através do lápis, da caneta, do papel, quer dizer, isso para a gente ainda é muito rico ter isso aqui, né? Então, a gente se admira quando vê isso, né, vindo lá de outros países, mas que a gente se preocupa porque pode vir para cá também. E aí a criança vai perdendo essas habilidades e vão chegar a desconhecer o que é um lápis, uma caneta, será? Né? Então, isso é algo assim que preocupa também, né? Até que ponto isso é positivo? Na realidade. Até ri agora pelo fato de que nós, em sala de aula, né, quem tinha caderno na faculdade, né? O professor anota a foto. Né? E com criança não é diferente hoje. As crianças hoje, isso não é longe, gente. Já está bem próximo de todas as famílias daqui, do sertão também, de Cajazeiras também. Em que a criança, por exemplo, as mães chegam nos consultórios e meu filho está muito ansioso, meu filho está muito agressivo. Mas o que ele faz o dia todo? Passa o dia no celular, passa o dia trabalhando. Mas a criança tem que brincar, liberar a energia. Ele vai ficar ansiogênico mesmo. Aquela energia toda dentro dele, ele não corre, ele não brinca, ele não conversa. Aquela fase do porquê, mãe porquê, pai porquê, tem incomodado muito. Então, é mais fácil ele ir no Google, né? Então, vai chegar uma hora em que as crianças, os adolescentes em si, não vão mais pedir conselhos, não vão mais atender os pais. Eles vão recorrer ao pai Google, né? Se o Google estiver falando que está certo, vai estar certo. Então, não é uma realidade tão longe, né, Zerenides? Infelizmente, já chegou até nós isso. Então, a gente vai para mais um intervalo aí, né? Vamos faturar e só abraçando a Ivone Santos, que está acompanhando o programa Psicologia. Obrigado pela audiência, Ivone. Minha tia lá em Jericó, obrigada, tia. Vamos ao intervalo. Estamos de volta com o programa Psicologia no Ar. Agradecer aqui a presença de Dr. Heuri, né, que está aqui nos estúdios, acompanhando a sua esposa, né? Bianca, também Eliette, né, que está aqui também nos estúdios da TV PB em Foco, acompanhando essa brilhante entrevista, né, com a doutora Bianca Eugênia. Obrigada. É verdade. E, Bianca, uma questão para ti, né? As pessoas começam a fazer postagens no Instagram, Facebook, Snapchat e começam a colocar a sua vida, essa exposição total da sua vida, assim como também acontecem com os artistas, né, que são muito expostos. Essas pessoas que são dependentes da internet, né, essas pessoas que gostam de divulgar a sua vida, se eu estou comendo, o que é o que eu estou fazendo, enfim... isso se trata do... para preencher a questão do vazio existencial. O que acontece com o ser humano em estar se expondo demais na internet e essa busca constante de um like? Qual é o valor de um like para um dependente da internet? Se há esse vazio existencial, várias pesquisas já trazem indícios, a gente levando para o lado humanístico, né?
da psicologia traz indícios de que tem esse vazio existencial. Mas o que é esse vazio existencial, né? O ser humano não está carregando mais em si aquele sentido de vida, né? Aquele propósito de vida. Então, ele passa a buscar externamente o que deveria ter internamente. Por isso, hoje, há muitas pessoas frustradas com suas vidas, né? Porque sempre pensam que tem que estar agradando ao outro e não procurar se agradar. Como há pessoas que fazem faculdades que não querem, trabalhos que não gostam, né? Então, tem esse vazio existencial também em torno da dependência da internet. Porque o ser humano vai buscar por satisfação, né? E Bauman já traz que o nosso mundo é líquido, né? Tudo se esvai em questão de segundos. Então, aquele amor, daqui a pouco, não é mais regado, ele acaba, né? As pessoas já procuram outros estilos de vida quando não são bem aceitos. Então, eles não param para resolver os seus problemas, não param para dizer, peraí, é que deu alguma coisa errada. Então, o que foi que deu errado? Deixa eu avaliar a minha postura, será que eu fiz algo de errado? E simplesmente diz, não, eu não fui aceita aqui, vou partir para outro mundo. Então, este like é como se fosse o eu te amo de quem não tem dependência, né? Porque nós, seres humanos, necessitamos de ouvir um eu te amo, necessitamos de receber elogios, né? Então, para um dependente da internet, o like é um eu te amo, um like é você estar sendo aceito, um like é todo mundo estar gostando, né? E tem se tornado uma coisa cada vez mais pavorosa. E eu dou até um exemplo meu, né? De condição minha, por exemplo. Uma vez eu postei uma foto de rosto, né, bem maquiada, com aquele filtro, e muitos likes. Então, postei um assunto em psicologia, postei sobre somatização do corpo, das emoções e tudo, e alguns likes. Então, as pessoas estão perdendo o estímulo de se educar na questão de ter consciência, de aderir conhecimento, de aderir sabedoria, né? Então, para ele, vale mais uma foto posta que é bonita, do que adquirir um conhecimento. Então, esse vazio existencial tem dado muita abertura para que os dependentes de internet se loquem nesse mundo, né? Adiram essa tecnologia de uma forma maléfica e não benéfica. Aí você vai falando e a gente fica com vontade de perguntar, né? Pena que o programa é só 1 hora e acaba rápido, né? Pronto, tem que vir continuar esse assunto, não é, Bia? Muito interessante. Mas Cícero ia fazer uma pergunta quando eu interrompi. Não, é só abraçar Everton Lira, né? Que ele disse que sempre está na escuta do programa. Um abraço para você, Everton. Obrigado pela audiência e também Regina Farias, que está aí acompanhando essa brilhante entrevista com Bianca. Então, Bianca, assim, qual seria a reflexão que você deixaria para o telenauta, para a família que está nos assistindo, né? Para os namorados, que deixa de estar curtindo sua namorada para estar no celular, para o esposo que deixa de estar... Deixa só eu pontuar uma coisa, Sim. Né? No começo do ano, um fã de Ana Hickman, tá? Acho que todo mundo sabe, um fã de Ana Hickman entrou no hotel e simplesmente atirou na equipe dela e aí foi aquela repercussão terrível. Ana Hickman é uma pessoa famosa, se expõe bastante na internet e aí tem toda aquela questão. Quando você se expõe demais na internet, você começa a ser uma figura que as pessoas podem querer ser como você. E também tem aquela outra questão. Às vezes eu coloco fotos, por exemplo, às vezes quando eu digo são exemplos. Fotos dos meus filhos, ou da minha família, ou de uma criança pequena, e de repente eu estou expondo uma criança que talvez não esteja ainda preparada para ir para a mídia. E aí o que é que acontece? Essa superexposição, ela é preocupante também para um indivíduo, ou ele precisa pensar um pouco em relação a essa exposição? É só uma pergunta final, te cortei. Precisa pensar e repensar. Quando, por exemplo, se faz check-in, outras pessoas sabem onde você está.
Quando se posta foto de uma criança na escola, automaticamente outra pessoa sabe que a criança estuda naquela escola. E pode atrair até pedófilos, né? Exatamente. Não é tipo, vou esconder minha filha, vou esconder meus familiares, me esconder, mas ter precaução no que faz. Porque o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala que os pais são responsáveis, mas não donos. Eles podem responder por esse tipo de divergência, de expor crianças, né? De expor, tipo, colocar a foto da criança de cueca, de calcinha, seminua, ou expondo informações do dia a dia da criança, colocando foto que, para ela, quando crescer, vai ser constrangedora. Então, tudo isso tem que ser repensado, porque, a partir daí, a criança pode chegar a ter algum transtorno, né? Pode adquirir algum transtorno em relação a isso. E muito pior é a vergonha, né? Então tem que ser repensado. Essa questão da exposição, tanto da família, dos filhos, como própria, tem que ser repensado numa forma de se resguardar, né? Então a gente agradece, Bianca, pelo convite, né? Que você aceitou o nosso convite de estar aqui nesta tarde e noite, né? Que já adentramos já à noite, conosco aqui esclarecendo, tirando diversas dúvidas aí do telenauta. Muito obrigado. Obrigada também pelo convite. E só respondendo, Zerenires. Sim, vai ser a deixa final. E eu vou para o extremo, tá? Eu vou levar vocês à reflexão de que se imaginem perdendo o pai, a mãe, o filho, uma pessoa que vocês dizem amar, né? Se imaginem perdendo-os agora, né? E vejam onde vocês se encontram. Seu filho está onde? Está no quarto, no celular? Onde seu pai está? Você já ligou para o seu pai hoje? Ou você está no Facebook, Instagram, curtindo as fotos dos amigos? Já falou com sua mãe hoje? Então, eu levei muito para o extremo para ter essa reflexão mesmo de que quanto você está regando esta vida social e quanto essa vida virtual está sendo essencial, quando, na verdade, é essencial mesmo é o ser humano que está do seu lado. Então, repensem a postura, porque tudo que vai, volta, né? E repensando essa postura, tudo pode mudar. Basta confessar a si mesmo que alguma coisa está errada. E você está atendendo, Bia, e atende também a dependentes, usuários da internet, os viciados mesmo na internet. Onde você atende, pode passar seu endereço, telefone. Eu já estou atendendo em clínica, estou atendendo o transtorno de dependência da internet, assim como outros transtornos. Atendo na rua Odilon, né, ali perto do cartório de Dolores, em cima do cartório de Antônio Holanda, é uma sala, uma clínica que eu e mais profissionais atendemos lá. Então, sou psicóloga clínica, atendo não só a questão de transtorno de dependência, que é meu foco de estudo, né, foi meu foco de estudo durante a graduação. Estou me especializando em TCC, terapia cognitivo-comportamental, porque eu quero trabalhar mesmo essa questão de transtorno de controle de impulso, né, que vai à dependência da internet. Então, se precisarem, estou de braços abertos. Alguma dúvida que eu não esclareci, ou alguma pergunta, também estou aberta a posteriormente responder, tá? Muito obrigada pelo convite. Espero voltar. Espero voltar. Já estou me sentindo familiarizada no ambiente. Espero ter respondido todas as perguntas. Tá? E, mais uma vez, muito obrigada. A gente é que agradece, né? O quadro, né? A hashtag Saúde Mental é Preciso Cuidar, que fica lisonjeado pela tua presença, né? E por tudo que você nos explanou. Tenho certeza que o Telenauta e todos nós também faremos uma boa reflexão quanto a isso. Então, até terça-feira que vem com mais um programa Psicologia no Ar. Até terça-feira, gente. Muito obrigada mais uma vez pela audiência, pela presença de vocês até agora conosco, né? Então, até terça-feira.